Sampaoli faz mudança no time do Flamengo. Pedrão, que história é essa do Bernard no Mengão e proposta de 21 milhões de libras de clube inglês? Vamos falar sobre tudo isso aqui. Tem gente que não vai na festa do Gabigol não, hein? Também vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Flamengo. Dá aquela moral, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu querido. E chegaram às lojas do Flamengo os dois novos mantos de goleiros, meu querido. Olha aí, a nova linha de mantos para goleiro. Olha aí, mantendo o tom azul na camisa principal e temática rubro-negra na segunda camisa. As peças são válidas para a temporada 2023 e 2024. Olha que bacana aí, as duas camisas que vocês estão vendo aí já estão disponíveis nas lojas Espaço Rubro-Negro, beleza? Bonito, hein? Tomara que o futebol do Flamengo presente hoje também seja bonito. Vamos lá, meu querido. Mais um absurdo, na minha opinião, protagonizado pela dona CBF. A CBF reconheceu o Campeonato Brasileiro de 1937 do Atlético Mineiro e eles foram declarados tricampeões brasileiros. Agora o clube alvinegro passa a ser tricampeão, sendo que já levantou uma taça em 71 e 2021. A resolução foi referendada por toda a diretoria da CBF e entrou em vigor, aliás, ontem. Conmebol e FIFA serão comunicadas do reconhecimento do título do Atlético. Informação da Rádio Itatiaia. Um completo absurdo isso. Se for assim, o Bangu ganhou esse mesmo torneio aí, parecido que o Atlético Mineiro ganhou, parece que o Botafogo ganhou, agora vai todo mundo pedir reconhecimento de Campeonato Brasileiro. Já tinha o do Palmeiras e do Santos lá que inventaram. Reconheceram um monte de título do passado. Se eu sou o Flamengo, começava a procurar alguma coisa no baú aí, que a gente deve ter ganhado alguma coisa lá em 1910, 1930, né? Os campeonatos de remo do Flamengo de antigamente, tem que começar a reconhecer tudo como campeão brasileiro também. Gente, isso não existe. Isso é um completo absurdo. Se eu sou o Bangu, eu começava a correr atrás disso aí também. Isso é um completo absurdo. Já tá meu posicionamento contra isso aqui. Tá uma bagunça, tá virando uma bagunça isso aí. Galera, o que não vira bagunça é a torcida do Flamengo. Porque segundo a pesquisa do Datafolha, o Flamengo atinge seu maior índice de torcedores. O clube conta com a torcida de 21% dos brasileiros, número que não tinha sido atingido na série histórica pelo Instituto. Olha aí, galera, que bacana, a torcida do Flamengo crescendo mais e mais. Pra você ter uma ideia, a torcida do Flamengo representa 21% entre as pessoas que gostam de futebol. Na verdade, entre 21% dos brasileiros, incluindo os que não gostam também, porque aí eles reservam a parcela lá da porcentagem para a galera que não assiste o futebol. O Corinthians, que é o segundo colocado, conta com 14% da população. Então tem uma diferença absurda do tamanho da torcida do Flamengo em relação à torcida do Corinthians. O terceiro colocado é o São Paulo, com 7%, ou seja, o Flamengo tem mais que o dobro da torcida do São Paulo. Aliás, basicamente o triplo da torcida do São Paulo. É um negócio realmente impressionante. Agora vamos por regiões. Olha só, comparando Flamengo e Corinthians, botando só esses dois. Na região norte do Brasil, Amazonas, Pará, entre outros estados, o Flamengo tem 38% de torcedores da população desses lugares. O Corinthians tem 11%, ganha de goleada. Na região Nordeste, continua o baile. O Flamengo conta com 29% da região Nordeste torcendo para ele. O Corinthians, 9%. No Centro-Oeste, são 27% do Flamengo, 17% do Corinthians.
A única região que o Corinthians está à frente do Flamengo no Brasil é a região Sudeste, que o Corinthians tem 20% da torcida e o Flamengo tem 17%. Para você ver como é importante a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste do Brasil para o Flamengo. A única região liderada por um clube não rubro-negro ou alvinegro, corintiano, é o Sul. O Grêmio tem 22%, o Inter tem 14%, o Corinthians 11% e o Flamengo 10%. Mesmo assim, o Flamengo tem muita torcida na região sul do país, né? Então, assim, é um verdadeiro baile do Flamengo quando o assunto é torcida e tem que continuar assim. E o Flamengo, aliás, tem que começar a valorizar mais o torcedor do Flamengo de fora do Rio de Janeiro, que na minha visão ainda é pouco valorizado. Precisa se pensar numa ideia de um sócio-torcedor com um clube de vantagens para ganhar alguma coisa, outra em troca, para aumentar, aliás, o número de sócios-torcedores, enfim, precisa bolar alguma coisa, precisa bolar alguma ideia. Tem que ser contratado um cara para pensar em valorizar ainda mais o torcedor do Flamengo de fora do Rio. Aliás, já conto com a presença da galera de fora do Rio também, né? A gente já valoriza muito o torcedor que mora aqui no Rio, já tem o privilégio de ir no Maracanã ver o Flamengo, eventualmente quem mora fora também vem, mas você é da onde? Quero saber onde tu mora, deixa aí nos comentários, beleza? Vamos lá, meu querido, o negócio é o seguinte, a torcida do Flamengo ontem puxou a hashtag Fora Dorival, porque simplesmente parte da torcida do Flamengo quer que Dorival Júnior seja demitido da equipe do São Paulo e assuma, rapaz, novamente o Flamengo, que é praticamente impossível de acontecer, sobretudo porque o Dorival não vai fazer isso com o São Paulo e esses caras do Flamengo não vão voltar atrás e recontratar o Dorival Júnior, vocês podem ter certeza que isso não vai acontecer, mas a torcida do Flamengo tenta, né, fazer alguma movimentação em relação a isso, valeu? Meu querido, é o seguinte, alô torcedor capixaba, alô torcedor do Espírito Santo, não vou trazer uma boa notícia para vocês. Apesar do Flamengo mandar o jogo contra o Atlético Paranaense em Cariacica, no Espírito Santo, no próximo dia 13 de setembro contra o Atlético Paranaense, os ingressos estão um verdadeiro absurdo. O valor das entradas assustou, aliás, alguns torcedores, muita gente comentando por aí. Os bilhetes custam, a inteira é 300 conto, 300 reais. De acordo com a Folha de Vitória, que é um jornal que tem lá em Vitória, será possível adquirir uma meia entrada se doar 1 quilo de alimento não perecível. Então você vai lá, compra um pacote de arroz, né, 1 quilo de pacote no arroz, entrega lá e aí em vez de pagar 300, você vai pagar 150. Continua caríssimo, né? Essa é a realidade. Vai lembrar que o estádio Kleber Andrade, localizado no Espírito Santo, possui uma capacidade para 21.152 pessoas. Que a nação capixaba ajude o Flamengo a conquistar mais essa vitória. E, é claro, todos os outros torcedores que viajam para o Espírito Santo também consigam essa vitória. Falando de Flamengo e Inter, para essa partida já foram vendidos 55 mil ingressos, né? Jogo de hoje, ainda tem ingresso rolando aí para ser vendido, mas deve bater basicamente ali 60 mil presentes, né? 50 e poucos mil vendidos, deve vender tudo até o início da partida, né, pessoal? E, cara, normal no Flamengo, né? Todo jogo no Maracanã, torcida do Flamengo, independente do valor do ingresso, lota o estádio. E aí, eu quero saber do foco desse time do Flamengo. Qual que é o foco desse time do Flamengo para esse jogo de hoje, para o jogo da semana que vem contra o Botafogo? O querido Martim Flá, que é um torcedor ilustre do Flamengo que tem lá no Twitter, deu uma opinião em relação à saída do De Arrascaeta lá no Multishow para cantar, em relação à festa do Gabigol, e eu acho que ele foi muito preciso na análise dele, vou trazer as palavras dele aqui para vocês, se liga só, vamos lá. Não entro no mérito se é certo ou errado o Arrascaeta ir no TVZ ou o Gabigol comemorar o seu aniversário no meio de semana que seria de Libertadores, até porque não vejo nenhum problema nisso. Também não vejo. São gente como a gente, estão vivendo e usufruindo do próprio status. Mas o que mais pegou nessa história foi a mensagem nas entrelinhas que isso me transmitiu.
a antítese entre o atual sentimento da torcida de decepção, desânimo, tristeza e a maneira como os dois principais rostos do Flamengo demonstram encarar, sentir o atual momento do clube. Isso sim me gerou um certo desconforto. Em condições normais, eu acharia super engraçado o Arrasca, que inclusive trotou o jogo inteiro da eliminação do Paraguai, desafinando no maior estilo Bruno Henrique. Mas, pelo contexto descrito, foi difícil de achar divertido. Se o Flamengo tivesse voando, essa divergência de opiniões entre nós nem existiria. Porém, não está. Pegou mal, pois não me parece ser sobre o que, mas quando. O campo vai responder. O campo vai responder. Por isso que eu iniciei perguntando qual vai ser o foco dos jogadores do Flamengo. Contra o Inter ou contra o Botafogo. Porque se não vence o Inter, esquece. E se perde pro Botafogo, esquece o brasileiro também. Então o foco tem que estar lá no alto para vencer essas partidas, tá? E aí, já que a gente entrou nesse debate da falta de foco, da festa, do Arrascaeta em programa de televisão e coisa e tal, o Vene Casagrande trouxe uma informação em relação a essas situações. Pessoas, jogadores do Flamengo, por entenderem que esse não é o momento ideal de ir no evento, né, do aniversário do Gabigol, recusaram o convite do Gabigol de ir na festa dele, mesmo sendo convidado. Quem são esses jogadores, essas pessoas, eu não sei, mas teve gente que recusou o convite de ir à festa por entender que não é o momento, que é um momento de crise, é um momento que o Flamengo foi eliminado da Libertadores, é um momento delicado, complicado, e eu estou de acordo com esse jogador, com esse funcionário, com um técnico, não sei quem o Gabigol convocou para a festa dele, tá? Vamos lá, galera, é o seguinte, vamos avançando aqui. O Flamengo, você entendeu o momento do Flamengo? Nas últimas 10 rodadas, o Flamengo foi o time que mais sofreu finalizações entre os 20 clubes do Campeonato Brasileiro. Foram 162 tentativas contra o gol do Matheus Cunha. Sim, em 10 rodadas, o Flamengo sofreu 162 tentativas de finalizações no gol do Matheus Cunha. E isso é um completo absurdo. O que dá uma média de 16,2 finalizações que o Flamengo sofre por jogo. O Flamengo teve só 2 derrotas no período, mas contando com 4 empates, foram 6 tropeços que impediram o Flamengo de se aproximar do líder Botafogo. E aí, invertendo a estatística para piorar o recorte, o Flamengo vive uma situação inversa no ataque. Está entre os times que menos concluíram a gol nas últimas 10 rodadas. Nos últimos 10 jogos do Flamengo, foram 106 finalizações. O Flamengo só finalizou mais que o Santos, 94, Corinthians, que finalizou 87. Para se ter noção, o Bragantino é quem lidera a estatística de finalizações do campeonato, nas últimas 10 rodadas. E eles finalizaram 182 vezes nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Vai pegar a folha salarial do Bragantino e compara com a folha salarial do Flamengo. Não tem grau de comparação. O Flamengo emprestou, aliás, jogador para o Bragantino, que nem tinha oportunidade aqui e está tendo lá, que é o caso do Matheus Gonçalves. Então, gente, isso precisa ter uma reflexão, isso precisa ter cobrança, isso precisa mudar, porque senão vai complicar. E que mude a partir de hoje, porque teve semana livre, os caras treinaram, os caras descansaram, os caras curtiram, saíram, vai ter festa, coisa e tal. Então que entregue dentro do campo, tá? Vou dar um detalhe aqui pra vocês. Eu estava na live com o João Guilherme ontem, ele citou esse argumento, eu acho que é um argumento sensacional. Vocês acham mesmo que o Zico, maior ídolo da história do Flamengo, nesse momento de conturbado, iria fazer uma festa absurda, iria para programa de televisão, ficar rindo? O Zico jamais faria isso. E é por isso que a camisa dele está no meu estúdio e nunca vai ser no meu estúdio. Tudo bem que os tempos eram outros e coisa e tal, mas eu sei que ele não faria isso. E por isso ele é o maior ídolo da história do Flamengo. Não só por isso, por outras questões também. Gabigol também é ídolo. Mas tecnicamente, comportamento, atitude, jamais vai chegar perto desse. Vamos seguir aqui, galera.
O gramado Maracanã recebeu um tratamento, tá, artificial, né, aquelas luzes holandesas, né, que iluminam ali o campo, para tratar justamente, porque teve jogo do Vasco, teve jogo do Fluminense, né, e agora vai ter o jogo do Flamengo, e depois desse jogo do Flamengo contra o Inter, o gramado Maracanã será fechado até provavelmente as finais da Copa do Brasil. Vamos entrar agora no mérito da escalação. Tem mudança no time do Flamengo, muita gente repercutindo até a possibilidade do Rossi jogar. O Rossi não vai jogar, mais uma vez, não vai ser dessa vez que ele vai estrear. Matheus Cunha segue no gol do Flamengo, pelo menos a informação que eu tenho, de outros colegas aí também. Muita gente fala, o Rossi não é nesse jogo, a não ser que me surpreenda, sei lá, no treino da madrugada mude, né? Porque o São Paulo ele tem essas coisas. Treino da madrugada. Ele treina o time, em cima da hora ele muda. A gente usa essa brincadeira do treino da madrugada. Mas time do Flamengo. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, voltando aí ao time do Flamengo, né? Depois de um bom tempo, depois da entrevista que ele deu, né, no jogo contra o Cuiabá, disse que ficou triste com o técnico, porque foi substituído. Foi pro final da fila, volta pro time do Flamengo hoje. Pulgar, Thiago Maia, deve entrar na vaga do Vitor Hugo, do Gerson, enfim, aí o Gerson também suspenso 3 cartões amarelos. De Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. Portanto, 3 mudanças no time do Flamengo. Felipe Luiz foi titular no último jogo, não vai ser nesse. Vitor Hugo foi titular no último jogo, não vai ser nesse. E também o Gerson, né, tomou o 3º cartão amarelo, então naturalmente não joga a partida de hoje. Eu ainda acho que caberia mais uma mudança, que seria a presença do Pedro, tá, no time do Flamengo, que eu acho um completo absurdo o Pedro não receber mais oportunidade de titular no time do Flamengo. Mas o Pedro não tá jogando nada, Pedro, e o Gabigol tá jogando tudo que pode, né? Acho absurdo o que tá acontecendo, tá? Gente, o Inter vem para tentar o resultado, porque vem de resultados negativos no Campeonato Brasileiro, mas é um Inter muito fragilizado. Não conta com técnico, tá suspenso. Não conta com o goleiro uruguaio Rocher, tá suspenso. Não conta com o seu time principal, porque tem uma decisão de Libertadores já na terça-feira. Então o Flamengo tem a obrigação de vencer esse jogo e desempenhar um bom futebol. Vai lembrar que o Flamengo não vence o Inter no Beira-Rio há mais ou menos 2 anos. Em 2021 tomou 4, o time do Renato tomou 4 do Inter no Maracanã. E em 2022 a partida foi 0-0, inclusive eu tava nesse jogo. Vocês terem uma ideia sobre o Pedro, que eu falo sobre o Pedro. O Pedro é simplesmente o 6º maior artilheiro do mundo nesse momento. Ele só tá atrás do Cano, do Hugo Kuipers, acho que é assim, Kuipers, né? Ele que joga lá no Genk da Bélgica, do Haaland, do Benzema e do Cristiano Ronaldo. Pedro tem 27 gols na temporada, gente. Inclusive, chegou uma outra proposta no Flamengo pela contratação do Pedro. Dessa vez foi o Fulham, da Inglaterra, né? Clube que o Flamengo vendeu recentemente, aliás, o Rodrigo Muniz, né? O Flamengo vendeu aí o Rodrigo Muniz para esse clube. Eles demonstraram interesse, o clube que está o Andrés, inclusive, demonstraram interesse pela contratação do Pedro, fizeram uma proposta de 21 milhões de libras, tá? Traduzindo para reais, isso daí dá dinheiro pra caramba, né? Dá 100 e pouco, 200 e poucos milhões, né? O Flamengo recusou essa proposta aí do Fulham, mas o Fulham deve fazer uma nova investida pela contratação do jogador, beleza? E aí uma informação agora que chega aí, que é do companheiro Thiago Fernandes, lá do Goal, e também do Jorge Nicola, que tem um canal no YouTube. O Bernard, né, cria do Galo, ex-atacante do Everton, né, está na mira do Flamengo e do Palmeiras para a próxima temporada, que eu não gosto. O Bernard, assim, jogou bem no Galo, foi campeão da Libertadores e coisa e tal, mas não acho que já disse que se voltar para o Brasil vai voltar para o Galo, enfim, não aprova a contratação dele. Acho que o Flamengo tem que olhar sobretudo para a sua defesa. O Flamengo faz tempo que não olha para jogador de defesa. Vai sair um monte de gente. Vai sair Pablo, vai sair Rodrigo Caio, talvez saia Davi Luiz, e segue contratando atacante. Atacante, ponta, e a defesa fica para trás, né? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.